Bom, esse tema é muito importante. Nós já avançamos bastante no que diz respeito ao tratamento, contudo, no que diz respeito à prevenção e também de futuras tecnologias para isso, vai trazer muita diferença. E vamos falar sobre esses temas. Aqui são os meus conflitos de interesse. É, e aqui eu trabalhei com a Gilead e com a Vive também. Bom, sabemos que o poder do PrEP é algo muito significativo. Se olharmos então para as cidades aqui, vemos então essa gama de redução nos casos, ah, como vocês podem ver ali em Sydney, e chegamos até 60% praticamente em São Francisco, no que diz respeito à redução de casos. Então, não é questionável que o PrEP tem uma diferença significativa para a prevenção de novas infecções de HIV. Aqui são os dados que analisamos no que diz respeito à efetividade em diferentes gêneros. Então, mostra então que o Trovada, por exemplo, mostra então um declínio significativo nas novas infecções. E como vocês podem ver, os percentuais que estão aqui. Então, baseado nesse tipo de trabalho que foi criado na próxima geração, vocês verem esses resultados. Então, primeiramente, em vez de tomar o PrEP diariamente, teve um trabalho realizado na França que seria tomar então o PrEP, conduzir então pelo ato sexual, que seria o hipergay. Então, eles não tomam a pílula todos os dias, então eles customizavam a terapia devido ao seu estilo de vida. Então eles tomavam 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da prática sexual, um comprimido 24 horas depois e um comprimido 48 horas após, então, a primeira ingestão. Então, analisamos, então, a efetividade desse tratamento comparado com a ingestão diária. Então, mostrou-se, então, ter um resultado bastante positivo. Então, é o que acontece. Falando nisso, então, existem alguns desafios de tomar o PrEP diariamente. Então, recentemente houve um relatório desse estudo e a HPTM 083 foi um estudo que trabalhou então com o agente injetável. Em ambos os grupos que estão aqui, que seria então para essa fase de impulso, o lead-in oral, e vimos então essa terapia regular. Então vimos então durante 2 meses, depois de aproximadamente 3 anos, receberam então um placebo e tomavam Trovada todos os dias. E depois descontinuaram as injeções. Então, mostra então que a continuação desse input oral e até mesmo aqueles que usavam injetável viram então os impactos ao longo do tempo, para que pudesse prevenir qualquer tipo de avanço da doença, então. É claro que esse estudo foi descontinuado de maneira prematura, pois vocês podem ver aqui, então, a randomização com o número de pacientes para cada braço, e poucas pessoas que eram infectadas ali, mas, como eu falei para vocês anteriormente, vamos passar um pouco para a parte democrática. Então, foram 4.565 homens que fazem sexo com homens, cisgênero, e também mulheres que faziam sexo com um homem, e era a média de idade de 28 anos de idade. 66% estavam abaixo de 30 anos, 40% estavam abaixo de 25%, 12% eram mulheres transgênero e 50% eram afro-americanos ou negros nos Estados Unidos. E como eu já falei anteriormente, esse estudo foi descontinuado prematuramente. Então, existia então um desequilíbrio no número de novas infecções. Então, era um total de 52 infecções, mas eram 39 infecções aqui no braço TDF-FTC e 13 no outro braço. Então, vamos ver então essa parte significativa.
Então, vemos essa diferença significativa que vai, então, mostrar a descontinuação desse estudo, porque mostra, então, que o injetável ele era muito melhor do que o Travada. Então, vamos olhar um pouquinho melhor os dados para que a gente possa entender, então, a arquitetura desse estudo. O que podemos ver, então, aqui, uma outra forma de analisar os dados. Podemos ver, então, que o avanço aconteceu depois de 40 semanas. E o que aconteceu é que, dentro de 1 a 3 anos, vimos todos os resultados. Isso sugere, então, que a eficácia comparada relativamente, mostra que quanto mais longo tiver nesse regime, então mais irá mudar então os resultados. E quando olhamos, então, para essas infecções, as 39 no braço do TDF-FTC, e aconteceu, então, no lead-in oral. E quando olhamos, então, para as 13 infecções no braço de cabotegravir, vemos, então, um pouquinho diferente. Esse grupo em amarelo, que vocês podem ver, então, que foram infecções após, então, um hiato prolongado com cabotegravir, e tiveram também outros 4 pacientes que as injeções não funcionaram, e outros 3 pacientes tiveram infecção durante, então, o lead-in. Então, dessa maneira, podemos ver essas questões que, da verdade, dessas 13 falhas, somente 5 eles fracassaram de acordo com ao uso contínuo, no período de 3 anos. Quando analisamos, então, o DBS para esse grupo, vemos que, para a maioria da parte aqui, mostrou-se bastante positiva. De fato, o grupo que tinha 2 a 4 doses, vocês podem ver que durante todo o gráfico chegaram até 15%. Então, sugere-se que até 75% das pessoas tiveram essa dose adequada. E quando olhamos para o plasma, então 85% era maior do que 10 e 75% era maior do que 40. Então, como já falamos, podemos ver que começamos a ver depois a semana 17, vemos então que eles se mostram bastante positivos, com um pequeno grupo de pacientes que tomaram essas doses. E depois teve um aumento na semana 17, com 63% de aumento. Quando comparamos então com o iPrex, vemos então os níveis de novas infecções. Então, seriam de 4 a 6 pílulas, então tivemos um avanço bem pequeno. Então, vemos com esse grupo aqui, ele teve esse tipo de resultado. Mas esse grupo que nós estamos falando aqui, na semana 57, vemos esse grupo em amarelo com 75,5, 71 também, e vemos então essa barreira que chega ali no amarelo. E aqui essa seria a área que no iPrex que mostra mais falhas. Então, as falhas que nós vemos então no braço travada, não é porque o travada não era eficaz, porque ele é muito eficaz, mas é porque as pessoas de fato não estavam tomando o medicamento. Esse era o problema. Então, quando olhamos para o nível de adesão nesse estudo, podemos ver, então, entre vários grupos que teve, então, outras questões relacionadas à não adesão. E vemos que 61% dos participantes não tiveram adesão. E na América Latina também temos aqui, e também para a população de mulheres transgêneras também, que tiveram uma baixa adesão. Então, mas temos essas baixas adesões, então, em diferentes populações. Então, temos que focar em novos esforços para que a gente possa trazer uma nova e melhor adesão das populações. Bom, olhando para o outro lado, no que diz respeito à reação com as injeções. Então, podemos ver, então, que tivemos esse percentual que não era tão significativo assim para efeitos adversos com as injeções.
Então, isso foi menos do que 20%, mas essas injeções, elas foram, de fato, bem leves. E as pessoas eram bastante toleráveis. Então, somente 2,2% das pessoas que estavam nesse regime foram descontinuadas devido a efeitos adversos. É claro que existiam algumas reações, mas não descontinuaram a terapia devido a esse fato. Então, como analisamos aqui as reações e efeitos adversos com as injeções, vemos que eram bastante semelhantes, com poucas alterações, pequenas alterações, na clearance de creatinina, por exemplo, que teve um percentual bem pequeno, e também na glicose sanguínea, que teve um aumento pequeno, e na pirexia também, que foi bem pequeno. Mas para a maioria aqui, os efeitos adversos eles foram iguais ou até menores do que 5%. Uma das questões a respeito do uso do PrEP seria o ganho de peso. E aqui há uma comparação que vocês podem ver cabotegravir comparado com a TDF e a 3TC. E vocês podem ver então que tem um ganho de 1,4 ganho de cabotegravir. E no outro grupo teve ainda menor. Mas no segundo e terceiro anos, vemos que teve um ganho de peso de 1,7 e depois começou a se equilibrar. Então, assim, podemos dizer que houve um pequeno ganho de peso se comparar, então, esses dois regimes. Mas, em geral, esse ganho não foi significativo, assim, se olharmos, então, cabotegravir versus PBO, então você vê que tem um ganho de peso bastante semelhante. Então, o ganho de peso não seria uma grande questão para esse grupo. Vamos falar de outros agentes agora. E é claro que as questões que, com a VIV, por exemplo, tivemos aprovação para isso. E a distribuição disso tudo aqui aconteceu e vai acontecer em 2021, na verdade. E eu vou falar sobre dois aqui. Vamos falar sobre o lenacapavir, que seria o inibidor de capsídeo, que vai evitar que essa cápsula da proteína venha a ser liberada e entre na circulação para infectar outras células. Então, isso vai desmontar essa proteção da proteína. E ela é bastante estável no que diz respeito ao risco de mutação. Como vocês podem ver aqui, vemos essa atividade antiviral e vemos que chega ali a 2,3 ao longo de um período de 10 dias. E quando olhamos para a dinâmica farmacocinética, podemos ver que ele fica acima da área que seria benéfica, na verdade, por um longo período de tempo, por exemplo, por 4 meses. E isso, então, dá a gente uma empolgação muito grande de como essa dose dentro da injeção subcutânea, que seria muito mais fácil para os pacientes administrarem. Então, é claro que a administração dos injetáveis é muito fácil e a frequência entre as injeções também é muito importante. Existe também um outro agente que seria, então, o inibidor de transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo, que seria o islatravir, que é um agente bem interessante, que ele vai evitar que haja uma abertura da cadeia ali do nucleotídeo. Então, existem dois modos de ação. E esses múltiplos modos de ação, ele vai trazer um resultado muito positivo e ele é muito potente também. E ele tem dois tipos de áreas de funcionalidade, mas ele é um agente nucleosídeo. E ele também pode ser administrado de maneira subcutânea. E aqui pode ser dado numa monoterapia, em uma dose única, e vocês podem ver então a redução que existe. Então, e no perfil de efeitos adversos são esses que vocês podem ver nessa tabela nos pacientes que eu estava utilizando. E eles são muito semelhantes então a outros agentes.
E o Islatravir, ele tem muito semelhante como o Captanovir. E quando falamos de alterações no peso, por exemplo, vemos então esse tipo de impacto, que é um pequeno ganho de peso que acontece, que é muito semelhante a outros agentes que também são utilizados. Então não há diferença no que diz respeito a ganho de peso em relação ao cabotegravir, por exemplo. Bom, ele pode ser considerado para PEP porque ele tem uma longa duração, pode ser uma administração subcutânea, pode ser oralmente também, e se for oral, aqui é oral nesse gráfico, você vai ver que tem uma atividade sustentada por 50 dias. E agora outros ensaios vão então analisar então as prolongadas dosagens. Então, isso é algo muito empolgante, porque ao invés de ter, então, uma injeção subcutânea, potencialmente você vai utilizar a seguinte coisa. Você pode usar, então, o Islatravir, que pode ser administrado oralmente e pode ser administrado de uma maneira diferente. E também existem também os dados farmocinéticos de implante no período de 6 meses, e vocês podem ver então que começamos a chegar ao momento que o uso desses agentes vão ser aquilo que seria um buffet de escolhas que nós poderíamos ter. Poderia ser uma pílula de um ou de outro, ou poderiam utilizar baseado em eventos, ou pode ter uma injeção IM ou uma injeção subcutânea. Então, a ideia é ter cada vez mais opções para que os pacientes possam ser cada vez mais comprometidos aos seus regimes e prevenir, então, a infecção para o maior número de pacientes. E também existem outros agentes que são mais robustos e outros que são menos robustos, com maiores ou menores resistências, barreiras de resistência. E a última coisa que eu vou falar que seria, então, os anticorpos neutralizantes. E é uma área que tem ganhado muito interesse, especialmente nos Estados Unidos, com a Covid-19, que os anticorpos estão ligados diretamente à Covid-19 e para HIV. É um tratamento, é claro. Ele não é um tratamento, perdão, mas ele pode ser utilizado como prevenção. E se mostrou, então, bastante eficaz para a prevenção de HIV. E ali você pode evitar, então, a infecção com HIV. Então, para concluir, eu poderia dizer que agora temos mais escolhas com injeções subcutâneas ou IM, e pode ter a proteção mais prolongada, que seria muito importante, e também pode ser utilizado por uma maior gama de população, com diferentes tipos de outras subpopulações. Então, o uso de cabotegravir tem uma boa aceitabilidade. Então, a ideia é que eles possam adotar esse tipo de regime, e se mostrou que é muito positivo com os dados que foram confirmando isso. E, por fim, esse cenário que vem evoluindo quando as agentes orais podem se tornar semanalmente, injeções, implantações, que vão ser cada vez mais opções que vão estar sendo colocadas para cada um dos pacientes e essa população. E assim poderemos ter um número menor de infecções. E muito obrigado pela atenção de todos os senhores.